A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesse vídeo eu quero apresentar a nova revista que nós vamos estudar agora no segundo trimestre do ano 2022. Essa revista é lançada pela CPAD. O título aqui da revista é Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Um tema muito importante, um tema que vai dar aí uma boa continuação, né, em relação à revista anterior, que nós estudamos sobre a supremacia das Escrituras. Então, já que a gente aprendeu ali tudo das Escrituras, né, a gente vai agora pegar um trecho das Escrituras e nos aprofundar nesse trecho, que são os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Tem uma passagem paralela também em Lucas, que vamos usar também, mas é basicamente os capítulos 5, 6 e 7. Esse é o conteúdo da nossa revista. Então, se você não adquiriu ainda a revista da CPAD, adquira a revista, acompanhe as aulas da EBD na sua igreja, aqui no EBD em Foco, onde você preferir. Bem, aqui no EBD em Foco, quem acompanha sabe que nós damos o suporte para você ministrar uma aula de excelência, né? Você tem todo o conteúdo aqui no nosso site. Se você não conhece ainda, assista esse vídeo até o final, você vai conhecer melhor o nosso conteúdo. Nesse vídeo eu vou apresentar o conteúdo da revista, vou falar do livro de apoio, vou falar do pastor Zé Gomes, que é o escritor, vou indicar alguns livros, coloquei alguns livros em cima da mesa, vou indicar esses livros e vou dar aqui umas dicas para você ministrar uma aula de excelência. Então assista até o final, tenho certeza que vai ser uma bênção. E assim, eu estou gravando esse vídeo aqui depois de ter gravado o vídeo da lição número 1. Então você já pode assistir a lição número 1 no EBD em Foco, na descrição tem o link para você assistir. Se você não assistiu ainda, assista lá. Bem, a lição vai comentar o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Então a gente vai focar nisso. Estou aqui com a lição aberta, com alguns, olhando aqui os tópicos, então a gente vai seguir basicamente a mesma estrutura que está ali no Sermão do Monte, falando primeiro do Sermão do Monte de maneira geral, lição número 1, depois o sal da terra, a luz do mundo, Jesus, o discípulo e a lei, enfim, né, casamento, e aí vai, orando e jejuando, cauteloso com as opiniões. Então eu só dei uma passada aqui rápida para você entender, mas eu já dei uma lida na revista e o conteúdo é de excelência, é muito bom, muito bem organizado, muito bem apresentado. A gente sempre vê aquelas críticas assim, o conteúdo é um pouco superficial, mas é porque o conteúdo que está na revista realmente é bem resumido. Daí a necessidade de você ir atrás de outros conteúdos complementares para que você ministre uma aula de excelência. Porque se você for abrir a revista e ler a revista na sua classe, só fazer aquela leitura direta, com 10 minutos você termina a sua aula. E esse não é o propósito, isso não é uma aula da EBD. Então, a gente tem o livro de apoio, que foi escrito também pelo pastor Zé Gomes. Só antes de falar aqui do livro de apoio, o pastor Zé Gomes, né, ele é formado em teologia, filosofia, direito, pedagogia e psicanálise. Então, ele tem uma formação bem completa, pós-graduado em docência de ensino superior, tem entendimento aí de grego e hebraico, inclusive ministra aulas de grego e hebraico, é pastor ali da Assembleia de Deus no Campo Tirirical, em São Luís do Maranhão, e tem várias obras publicadas pela CPAD. Eu tive a oportunidade de entrevistar o pastor Zé Gomes no evento da CPAD. Vou deixar também o link dessa entrevista aqui na descrição do vídeo para você assistir. Esse vídeo é bem interessante, ele dá algumas dicas de como estudar a lição, como que ele escreve, o que ele escreve primeiro, se é o livro de apoio ou se é a revista. Então, vale a pena você assistir essa entrevista. Então, aqui a gente tem o livro de apoio, que, no caso, complementa a revista. Então, você pode sim adquirir o livro de apoio e estudar para ter um entendimento mais profundo. Além da revista e do livro de apoio, você vai recorrer a outros livros para entender melhor essa passagem. Do meu ponto de vista, qualquer comentário de Mateus vai te ajudar a entender melhor, né, o texto do Sermão do Monte. Então, você pode selecionar vários comentários ou somente um comentário. O pastor Zé Gomes, no seu livro de apoio, ele cita alguns comentários, alguns livros que eu vou ler aqui, mas você pode aí depois procurar, enfim, eu vou deixar na descrição do vídeo também. Ele cita o comentário do William Hendrickson, comentário do Novo Testamento, Mateus, volume 1, editora Cultura Cristã 2010. Então tem esse do William Hendrickson aqui, que pode ser um comentário muito bom, que foi usado pelo pastor Zé Gomes. Os estudos no Sermão do Monte, do pastor Martin Lloyd Jones, também ele é citado aqui. Tem um estudo também do Russell Shedd, né, A Felicidade segundo Jesus, reflexões sobre as bem-aventuranças.
publicado pela Vida Nova. Então aqui são os livros que o pastor Osiel Gomes cita no seu livro de apoio. Eu vou citar aqui outros que eu tenho em mãos, que eu uso para estudar e que eu recomendo. Esse aqui do D.A. Carson, comentário de Mateus. O D.A. Carson, um pregador canadense que eu gosto muito, é um teólogo que eu acho bem interessante a abordagem dele. Então tem esse comentário de Mateus aqui, um livraço, né? Então você pode usar para estudar só essa parte do Sermão do Monte. Tem esse outro livro do D.A. Carson aqui também, somente sobre o Sermão do Monte. No caso, uma exposição, então isso aqui é meio que um comentário expositivo. Ele ministrou algumas palestras sobre o Sermão do Monte e transformou essas palestras nesse livro. Eu achei bem interessante, gostei da abordagem dele, bem simples, direta, explica, faz aplicações. Esse aqui é mais exegético, comentário mais exegético, um pouco mais procurando o significado das palavras, fazer as definições, comparar interpretações diferentes. Esse aqui não, esse aqui ele é mais expositivo, é como se fosse uma pregação, mas é muito bom, eu gostei muito de usar ele para estudar sobre o Sermão do Monte. Tem esse outro livro aqui do Bonhoeffer, tá? Discipulado. É um livro mais antigo, de um teólogo um pouco mais assim, não vou dizer alto nível, né? Mas na época deles, eles escreviam de uma maneira bem diferente, bem difícil. Então é um livro acessível, não é um livro difícil de entender. Tem alguns textos do Bonhoeffer que são bem difíceis. Eu já li um livro dele sobre ética que foi bem complicado. Esse aqui ele é mais acessível, mas não deixa de ser profundo também as reflexões que ele faz. Na verdade não é um livro sobre o Sermão do Monte, mas tem uma parte que ele começa a falar do Sermão do Monte, né? A partir do capítulo 6, aqui página 58, nessa versão que eu tenho. Então é o Sermão da Montanha, e ele começa a falar aqui, que ele fala do discipulado, do chamado para ser um discípulo de Jesus. E aí ele vai expor algumas passagens aqui antes, depois vai começar a falar do Sermão do Monte, um livro que pode complementar. Aí você tem um teólogo de peso, teólogo antigo, mas de peso também, que falando desse tema. Então é isso, eu acho que qualquer livro que você tiver sobre o Sermão do Monte vai te ajudar, desde que seja de um teólogo sério, um teólogo que vai te guiar dentro desse contexto aí. É importante você talvez ver uma abordagem geral sobre Mateus, né? Então aqui, deixa eu ver se eu tenho algum aqui perto. Esse aqui, ó. Esse Robert Gundry, aqui o Osiel Gomes também cita ele. No caso é um panorama do Novo Testamento. Se você quiser ter um panorama de Mateus, uma abordagem geral sobre Mateus, esse livro ele vai te ajudar. Aqui ele vai fazer, na verdade, um panorama de todos os livros do Novo Testamento. Aí entra aí Mateus. Então é uma dica também, uma oportunidade que você tem de aprender mais sobre o Evangelho de Mateus. Então aproveite esse novo trimestre para se especializar em Mateus. Quem sabe você começa a estudar mais sobre o Evangelho de Mateus, leia o Evangelho de Mateus na íntegra, procura saber detalhes desse Evangelho, propósito, e leia comentários, se aprofunde, comece a pregar e ensinar somente sobre Mateus durante esse trimestre. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida, um aprendizado que você vai levar para a vida inteira. Agora eu vou falar aqui em relação ao conteúdo do EBD em Foco. O EBD em Foco é uma plataforma que tem como objetivo ajudar os professores da EBD com o conteúdo das revistas, especificamente das lições de adultos e de jovens. A gente tem as duas lições que a gente fornece conteúdo, a gente tem aula em vídeo, áudio, PDF. Esse conteúdo é totalmente gratuito, você acessa ebdemfoco.com, lá você vai ter esse conteúdo em mãos para você preparar a aula, estudar, aprender mais da aula. E nós temos o conteúdo de assinante, que vai te dar algo a mais, que no caso são os slides em PowerPoint, que você vai ter o slide pronto para ministrar a aula, e além dos slides tem também sermões em PDF, quem ministra em outros cultos tem os sermões prontos, e também cursos e cursos básicos de teologia, tudo isso dentro da plataforma para quem é assinante. Então acesse lá ebdemfoco.com para conhecer mais do nosso conteúdo. Nós temos um WhatsApp também que você pode tirar suas dúvidas. Nosso número é 94 98409 2869. Pode mandar mensagem a qualquer hora. Vou deixar também na descrição do vídeo aí um link para você clicar e ser redirecionado para o nosso WhatsApp. Bem, em relação a conteúdo, é isso que eu tenho para falar. Nós vamos dar esse suporte, nós vamos produzir o conteúdo completo das lições, vamos fazer lives também esse novo trimestre. Então todo o suporte que você precisar, nós vamos estar aqui à sua disposição. A dica que eu dou para você preparar uma boa aula é você estudar o Evangelho de Mateus, de preferência na íntegra. Se você puder ler todo o Evangelho de Mateus é bom, para que você possa ler o Sermão do Monte dentro desse contexto maior.
Então você se dedicar na leitura do texto bíblico. Aqui na nossa revista a gente sempre vai ter a leitura bíblica em classe, que é o trecho que vai ser explicado, porque a lição ela é a explicação do texto. Então você vai fazer uma exegese do texto, a interpretação do texto. Então você vai levar para a sala de aula, além do que está na revista, a tua exegese comparando com alguns comentários. Então quando você pega um comentário bíblico, um outro livro que fala do Sermão do Monte, o livro de apoio, lê tudo, organiza isso, estrutura, a sua aula fica diferenciada. Então a dica que eu dou é foque no texto bíblico. Tenta entender o texto bíblico, tenta tirar o máximo que você puder tirar do texto bíblico. Que aí você vai entender esse contexto da época. Quando você recorre a comentários e tudo mais, você começa a entrar no contexto da época e a sua aula vai ser muito melhor. A sua aula vai ser muito superior. Então, a dica que eu dou é essa. A principal dica é foque no texto bíblico, que é ele que vai te auxiliar a ministrar uma aula de excelência. E claro, com recursos didáticos de excelência, você usar um quadro, uma cartolina, algumas imagens ou slide em PowerPoint, isso vai te ajudar muito mais ainda. Então, conte conosco. Se precisar de alguma coisa, é só entrar em contato conosco. A paz do Senhor, encerro aqui e conto com sua participação conosco durante esse novo trimestre.